Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E o diabo não vale nada. E não pode nada contra um crente. Não pode nada contra alguém que sabe quem é em Cristo. Aleluia. Pastor, não fala no diabo não. Bate na madeira, tem nem madeira por aqui. Eu vou ter medo de derrotado. Aleluia. Aleluia. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos falar sobre fé. Glória a Deus. Aleluia. 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 E vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Vamos lá. Aqui a gente vai ver uma passagem bíblica que vai falar sobre um perverso coração. Quando a gente ouve perverso, talvez a gente pense, perverso coração de infidelidade, perverso coração de homicídio, perverso coração de mentira, de falsidade, de traição. A gente imagina essas coisas sendo perversas ao coração de Deus. Nós vendo Deus olhando para nós, e Ele imagina que é perverso quem anda em homicídio, em mentira, em falsidade, em traição, e tudo isso, de fato, né, é uma verdade. Mas se a gente olhar para o texto, Ele chama aqui de perverso coração aqueles que não creem. Perverso coração de incredulidade. Incredulidade é o contrário de crer. Tem aquele que crê, quem crê é crente. Quem não crê é incrédulo. Então nós fomos chamados a sermos crentes e não incrédulos. E a palavra crente não se refere a uma religião. Ah, tu é crente, é? Não, meu irmão. Crente é uma maneira de viver. Crente é um estilo de vida. E que bom que nós somos chamados de crentes. Que bom que nós somos vistos por quem está lá fora como aqueles que creem. E ele diz, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. E ele vai dizer a consequência de quem tem um perverso coração de incredulidade. O afastamento do Deus vivo. Você quer estar perto de Deus, tenha um coração que crê. Tenha um coração cheio de fé. Quer estar longe de Deus, tenha um coração cheio de incredulidade. Nós não recebemos nada, como muito bem foi pregado hoje pela manhã. Não sei se você estava aqui hoje pela manhã, tivemos uma manhã gloriosa com o Céu Fernandes. E, não, vou dizer ainda não, vai ter um momento para dizer, um momento específico. E foi um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de palavra poderosa. E como eu já havia dito, ele tem uma graça para ensinar sobre graça que eu nunca vi ninguém conseguir fazer como ele faz. E ele sempre menciona, inclusive vendeu um livro dele, quem chegou primeiro pegou, quem não chegou primeiro, pega depois. Depois você vai ter outra oportunidade de pegar. Onde ele mostra em várias passagens do Antigo Testamento Jesus. Porque tudo aponta para Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. E tudo que a gente recebe em Deus, a gente recebe por causa do merecimento de Jesus. Por causa do mérito de Jesus, não por causa do nosso próprio mérito.
Não por causa do nosso merecimento, não por causa da nossa habilidade de fazer alguma coisa, de estudar, de se dedicar, de orar, de jejuar, tudo isso é importante. Mas não é isso que nos faz merecedores de alguma coisa. O que nos faz merecedores de alguma coisa é o que Jesus mereceu para nós. É o que Jesus mereceu no nosso lugar. E nós que estamos nele, enxertados nele, estamos dentro dele, revestidos por ele, quando Deus olha para nós, ele vê o mérito de Jesus. Então ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa por causa do mérito de Jesus. Mas para eu alcançar esse lugar, para eu viver isso que ele tem para mim, eu preciso de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Presenteador. A gente não costuma falar a palavra galardão, a não ser num contexto espiritual. Não, eu vou dar um galardão. Hoje é aniversário de fulano, eu vou dar um galardão para ele. Ninguém fala isso, a gente fala presente. Mas nesse contexto é a mesma coisa. Deus se torna presenteador daqueles que o buscam. Quando você se aproxima de Deus, quando você busca a Deus, você se torna maior em fé. E a tua fé faz você acessar aquilo que Jesus conquistou para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Está desligado, é? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Tá bom. Aleluia. Meu irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se eu estou em Cristo, eu não preciso temer o mal. Se eu estou em Cristo, eu não preciso ficar preocupado com o meu resultado do amanhã, porque eu sei que o amanhã, ele pertence a Deus, e eu posso descansar. Observe os lírios nos campos, observe os pássaros. Eles não estão preocupados e todos os dias o Senhor manda o suficiente para a vida deles. Será que vocês não são maiores do que eles? E será que o Senhor não vai cuidar de vocês melhor do que cuida deles? Mas como eu vou acessar isso? Através da fé. A fé é um estilo de vida, eu não tenho como viver em Deus sem fé. E quer ver uma pessoa de fé? Você vai encontrar uma pessoa que descansa. Tem um senhor que tem um quiosque lá perto do meu trabalho, lá na frente, e ele fornece almoço, fornece café da manhã, comida lá pra gente. E eu fico lá batendo um papo com ele, ele é cristão. E esses dias eu conversando aí, varão, conversar com o senhor, quero lhe pedir oração, porque eu estou muito atarefado aqui e eu estou precisando de uma cozinheira para cá, para que eu possa me dedicar a fazer as entregas, fazer as coisas. E eu não estou conseguindo, já faz tempo, eu já orei, e agora eu preciso de um conselho pastoral. Me diga o que fazer. Aí eu disse, vamos lá. Todas as nossas decisões devem ser guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. E ele nos conduz a toda a verdade. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então as nossas decisões precisam estar pautadas na vontade dele. O senhor já perguntou se é vontade dele? Já consultou a ele para saber? Depois que eu consulto e ele se comunica comigo através da paz, ele vai dizer, olha, faça isso. Você vai sentir paz em tomar determinada decisão. Porque ele disse, eu não sei se eu fecho, eu não sei se eu vou para outro lugar, eu não sei se eu... Pronto, você vai sentir paz em alguma decisão depois de orar. Aí entendeu, é isso que Deus tem para mim. Aí, em seguida, o senhor faça a oração da fé, crendo que o Senhor vai enviar para você aquilo que você está pedindo, aquilo que você está declarando. E depois que pedir, aí receba, agradeça e descanse. Aí o senhor não vai mais ficar preocupado com isso depois, porque o senhor já recebeu, já agradeceu. Então, descansa. Aí ele, tá bom, mas eu já fiz tudo isso. Aí assim, não é ovelha minha, eu não ia
Mas a minha resposta para ele seria: meu irmão, se já fez tudo isso, por que está preocupado? Se no fim de tudo isso que eu falei, existe um descanso. Eu já recebi de Deus, então eu não vou estar preocupado. Quem recebeu não está preocupado. Quem recebeu, aprende a descansar. O que é que você está esperando em Deus para receber? Aprenda a descansar. Aprenda a confiar. Quem está em preocupação não está em fé. Quem está em fé está em descanso. E esse descanso, ele excede todo o entendimento. Alguém pode olhar para você e dizer: mas rapaz, nessa situação que você está, como você consegue descansar? Tem gente que fica condenada por descansar. Já viu alguém condenado por descansar? Rapaz, eu estou em paz com isso, mas eu acho que era para eu estar preocupado. Não era nem para eu estar assim, porque... Não, meu irmão, é para estar assim, sim. Não porque os outros vão olhar para mim e vão pensar que eu não estou nem ligando, que eu nem me importo com isso. Não é que você não se importa, é que você sabe que você tem quem cuide da tua vida. Então você não se preocupa. Então você não se importa. Aleluia. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver a passagem que fala sobre a queda. E antes da gente ler aqui, eu quero te dar um pano de fundo. Eu quero te dar um entendimento de algo que levou o homem a pecar, que foi a falta do entendimento da bondade de Deus. A falta do entendimento do cuidado de Deus para com a vida do homem. Porque a incredulidade é uma falta de entendimento do caráter do nosso Deus. Deus é bom. A gente precisa partir desse pressuposto. Deus é bom. O diabo é que é mau. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago 1,17, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação. Ele não varia, ele não muda de humor. Então a minha fé, ela deve se basear na certeza do caráter de Deus e da imutabilidade do seu caráter, imutabilidade do seu humor, estabilidade de vontade. Mas muitas vezes a gente vai ser instruído pelo maligno a duvidar dessa bondade dele. Aí é onde entra espaço para perverso coração de incredulidade e entra espaço para pecado. Aqui a gente vai ver em Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, versículo 1, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis do fruto de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Vamos parar por aqui. A gente conhece a história e a gente sabe que Deus disse ao homem, antes de criar a mulher: não coma dessa árvore, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. O homem pegou e disse para a mulher. Quando Deus disse ao homem, ele não disse que não podia tocar. Mas eu acho que Adão foi passar para Eva e disse: eu vou ter um cuidado maior. Porque Eva vai ser tentada a tocar, a pegar, depois que ela pegar, ela vai comer. Então eu vou dizer a ela que não pode nem comer, nem tocar. Aí quando a serpente perguntou: não pode comer de tudo? Eu disse: não, mas dessa aqui não pode nem comer, nem tocar. Porque no dia que comer, eu vou morrer. A serpente disse: ei, não é assim não. O diabo disse: ei, não é assim não. É porque Deus, ele é conhecedor do bem e do mal. E ele não quer que você seja igual a ele. E no dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas quando a gente vai para a história de Satanás, Satanás colocou no seu coração, enquanto ainda era um anjo de luz: subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então Deus, sabendo disso, Deus o expulsou de lá. Ele já tinha contaminado 1/3 dos anjos
que caíram junto com ele e se tornaram os demônios. Então Satanás queria ser igual a Deus e não pôde. Aí em Gênesis 1, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem queria ser igual a Deus? Diabo. Não pôde. Aí Deus disse, agora eu vou fazer alguém igual a mim. Aí ele fez a mim e a você. Aí o diabo vem querer plantar no coração do homem que o homem não era igual a Deus. Mas o homem já era igual a Deus. O homem já conhecia o bem. O homem já conhecia a bondade porque ele conhecia Deus. Quem o homem não conhecia? O mal. O homem não conhecia a maldade. Mas quando Satanás plantou no coração do homem uma semente de incredulidade, ele deu espaço para que o pecado se estabelecesse. Sabe onde o pecado se estabelece na vida de alguém? Quando incredulidade entra. Quando eu deixo de acreditar que Deus é bom o suficiente para cuidar da minha vida. Quando eu deixo de acreditar que Deus é bom o suficiente para preparar o melhor para a minha vida. Aí às vezes tem gente que quer dar um jeitinho. Não, Deus é bom, mas a forma de Deus, deixa eu fazer um jeitinho aqui, para que eu melhore a minha vida, porque Deus não é bom o suficiente para melhorar a minha vida no método dele. Essa segunda parte a pessoa não diz, mas inconscientemente está lá no coração dela, uma sementinha de eu vou dar um jeitinho. Eu não vou seguir essa cartilha aqui da palavra não, porque se eu der um jeitinho, vai dar certo. Deus não é bom o suficiente para cuidar da minha vida. Perverso coração de incredulidade. O que Satanás fez foi plantar no homem uma semente de dúvida sobre o caráter de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê em vários textos coisas acontecendo e as pessoas atribuindo a Deus. Houve um raio, Deus mandou um raio. Houve um incêndio e Deus mandou um incêndio. Morreu alguém e Deus matou alguém. Por quê? Era o entendimento que se tinha de que tudo o que acontecia era Deus. Aconteciam coisas boas, era Deus. Aconteciam coisas ruins, era Deus. As pessoas não tinham um entendimento perfeito do caráter de Deus. Mas onde se conheceu o caráter de Deus perfeitamente? Em Jesus. Então tudo que está no Antigo Testamento aponta para Jesus, mas é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Se você olhar a minha sombra projetada aqui no chão, a sombra do meu braço, você talvez identifique pela distância que é um braço. Talvez identifique que existe uma mão aberta, mas você não vai identificar a cor da minha pele pela minha sombra. Você não vai identificar se existem cicatrizes no meu braço pela minha sombra. Você não vai identificar se existem anéis nos meus dedos pela minha sombra. Mas você tem uma ideia de que é um braço. No Antigo Testamento se tinha uma sombra de Jesus, se tinha uma ideia de como Deus seria. Mas quando Jesus se revelou, Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Jesus foi a revelação perfeita e completa do ser de Deus. Você não vê em nenhuma passagem Jesus andando e chegando alguém para ele e dizendo, Senhor, eu estou doente, me cure. E ele diz, não, essa doença é para a glória de Deus. Fique com ela. Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. E é pela dor que eu estou aqui. Tem música que canta isso, né? Teve uns mais pentecostais aí que identificaram. Meu irmão, Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E certa feita, ele com os seus discípulos, um dos discípulos disse, Senhor, mostra-nos o Pai, está lá em João 14. Aí Jesus diz, ei, eu estou com vocês esse tempo todo e vocês não me têm conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu só faço, as obras que eu só faço porque eu vejo o Pai fazer. O Pai que está em mim faz as suas obras. Tudo que Jesus fazia era o que Deus queria fazer. Onde Jesus passava, ele passava fazendo bem e curando a todos. Onde Jesus passava, ele passava libertando cativos. Ele passava curando enfermos. Talvez você veja Jesus se curando a negar alguém em The Chosen. E é uma série boa, não estou negando a série não. Mas ei, The Chosen não é a palavra. Lá tem um discípulo que chega, manco, aí diz, Jesus, eu preciso de cura. Ele diz, não, você não viu o meu servo Jó? Essa doença é para a glória de Deus, não sei o quê. E ele sai de lá manco. Tem outra que morre e Jesus
pedem que Jesus ressuscite, aí ele diz, não era a vez dela. Na Bíblia você não vai encontrar isso. Quem chegou para Jesus era um estraga-velório. Se Jesus se deparasse com o velório, ele acabava com o velório. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da existência. Então, quando eu vou pedir algo a Ele, eu preciso pedir com essa consciência. Ei, Ele é bom. Ele é bom. Isso vai me levar para um lugar de fé. Isso vai me levar para um lugar de descanso. Isso vai me levar para um lugar de confiança. Quem quer que você duvide do caráter do teu pai é o diabo. Quem planta esse tipo de dúvida é o diabo. E muitas vezes uma mentalidade religiosa não renovada pela palavra devidamente, apoiada em alguns versículos do Antigo Testamento, sem a devida revelação e a devida explicação, atribuem a Deus males que não vieram da parte dele. Eu não sei se você tem um chefe, ou já teve um chefe, que dá uma oscilada de humor assim. Ele torce para um time, e aí o time dele perdeu. Aí você já sabe que não é dia de falar nada com ele, porque ele vai dar patada em todo mundo. E se for torcedor de Santa Cruz, então, dificilmente ele vai estar animado. Geralmente ele vai estar com raiva. Talvez um dia no ano, a cada 2 anos, ele vai estar animado. Aí você fica, como está o humor dele hoje? Será que eu posso pedir alguma coisa a ele hoje ou não? Será que hoje é dia de falar com ele ou não? Aí chega para um colega, e o chefe, como é que ele está hoje? Hoje nem vai. Ou então, hoje ele está animado. Hoje é o dia no ano que o Santa Cruz ganhou. Vai lá falar com ele. Aí a pessoa vai tratar alguma coisa com o chefe. Aí a gente pega essa mentalidade humana, baseada em pessoas que oscilam de humor, aí vai para Deus. Será que Deus hoje ele vai querer o meu bem ou será que ele vai querer o meu mal? Será que eu pedir isso a ele vai me castigar ou ele vai me ajudar? Ei, Deus ele deu o que ele tinha de melhor, Jesus, pela minha e pela tua vida. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso por mim e por você. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pela graça de Deus, nós já temos disponível tudo aquilo que é necessário para uma vida abundante. Ei, aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar na bondade dEle, na fidelidade dEle. E chegue ousadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Então, tudo que eu vou falar com Deus, eu preciso ir através da fé. Porque o que não provém de fé é fraqueza. Não é isso que a Bíblia diz. O que não provém de fé, vamos ver o que não provém de fé, o que é? Romanos 14, 23. Projeta aí, por favor. O que não provém de fé, o que é? Guilherme V. Nascimento. A segunda parte, o que não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. É isso que você está vendo aí? O que não provém de fé é pecado. Então um perverso coração de incredulidade vai te levar para um lugar de pecado. Não é apenas fraqueza, é pecado. Não confiar em Deus não é fraqueza, é pecado. E como eu faço para desenvolver a minha fé? Abre lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ei, se encha da palavra de Deus. Se encha de ministrações da palavra de Deus. Isso vai desenvolver em você fé para que você receba aquilo que você precisa. Mas se eu encho a minha mente com tudo que não presta, como no momento de pressão, eu vou desenvolver fé? Como no momento de pressão, eu vou ter de onde tirar a fé para viver o impossível? Aí eu vi um pregador falar na televisão, porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos fazer tudo o que podemos fazer. E o que não podemos fazer, Deus é quem faz. Nós fazemos o que é possível e o que é impossível, Deus é quem faz. Isso é uma meia-verdade. Porque o que é possível também, eu tenho que entender que não é na força do meu braço que eu faço. É na força do Senhor. É confiando no Senhor.
Então toma cuidado com as palavras que você solta, as palavras que você profere, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Talvez essa palavra seja muito básica para muita gente, mas ei, a vida espiritual ela é muito básica mesmo. Vai ter revelações mais profundas, mas ei, 95% da vida cristã, ela é basilar. Ela é nesses princípios básicos. Tem muita gente chegando aqui na igreja que a gente precisa passar esse entendimento do caráter de Deus. Porque tem muita gente que pensa, essa doença foi Deus que colocou para me tratar. Essa doença foi Deus que colocou para me treinar. Essa doença foi Deus que colocou para me trazer para mais junto dele. Ei, Deus não vai colocar em você aquilo que ele não tem nele. Tudo que Deus coloca em você é aquilo que Deus tem nele. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, toda a nossa doença. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente leu aqui, acho que foi no último culto que eu preguei em alguns lugares esses dias, eu estou meio sem saber se eu disse aqui, se eu disse em outro lugar. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A quem ele moeu? A Jesus. Mas por quê? Porque o pecado estava em Jesus. A doença estava em Jesus. Deus moeu em Jesus todo o peso que era para a minha e para a tua vida, para que ela não viesse para mim e para a tua vida, para que a gente pudesse usufruir do melhor, do merecimento de Jesus. Aí eu encho o meu coração com a palavra, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Enche o meu coração com a palavra, eu vou falar o quê? A palavra. Se eu falo a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. Então eu chamo vida para mim. Eu chamo aquilo que a palavra diz para mim. Quando se estabelece uma pressão, quando vem algo ruim para você, como você reage? Como você fala? Como você declara? Porque aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou agir, eu posso preparar uma ação. Mas aquilo que eu vou reagir, muitas vezes vai ser instintivo. Alguém bateu em mim, eu levei uma topada. O que é que eu falo depois da topada? Ai. Alguém disse ai ali. Ai. Ou eu solto uma palavra que não agrada a Deus. Eita, eu não consegui soltar não. Não consegui segurar não. A pessoa falou alguma coisa que não devia, tampou a boca. Numa conversa, num momento de raiva, eita, soltei o que não devia. Não, desculpa, eu não costumo falar isso não. Costuma. Porque a pessoa tenta segurar, e em algum momento você vacila e sai. Eu não preciso tentar segurar, eu preciso tomar cuidado com o que eu coloco para dentro. Aí para fora só vai sair aquilo que eu coloquei para dentro. Aí eu medito nas Escrituras. Eu tomo cuidado com palavras que eu solto dentro da minha casa. Porque essas palavras, elas se materializam de alguma forma para trazerem para mim aquilo que eu estou chamando. Não pode aparecer uma doença que eu pego. Eu dizia isso. Na minha infância, eu vivia doente. Se anunciasse assim, tem um vírus chegando no Brasil, eu já começava a espirrar. Não, era certo que eu ia pegar. Era certo. Aí, quando a gente viu a notícia, pronto. Meus pais, a gente brincava com isso. Pronto, daqui a pouco o Guilherme já está com isso aí. E pegava mesmo. Por quê? Porque declarei. Porque abri a boca para falar. Aí disse, não, mas já pegava e por isso começou a falar. Aí fortaleceu o que acontecia. Já pegava, eu anulo com as minhas palavras. Não, eu não vou pegar. Não, comigo não vai acontecer. Há alguns anos se estabeleceu uma crise no Brasil, um bocado de coisa quebrando, fechando, mercado ficando difícil. Eu disse, na minha casa não chega. Na minha casa não se estabelece crise. Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Não teremos falta de nada. De nada sentiremos falta, porque o Senhor é o nosso provedor. Aquilo que eu acredito, quando vem a pressão, eu falo. Aquilo que eu acredito, quando vem a pressão, eu digo com convicção. E palavras com convicção estabelecem realidades. E aquelas coisas, pastor, que acontecem que a gente não tem explicação. Males que acontecem que a gente não tem explicação. Deixa eu dizer para você, nem tudo nós vamos ter explicação, senão a gente é que seria Deus. Ele que é o dono de todo conhecimento. Dono de toda a ciência é Ele.
Nós não sabemos de todas as coisas, mas nós sabemos uma coisa: Deus é bom. Não negocie o caráter de Deus no altar da razão. Não, o pastor disse que era bom, que Deus era bom. Mas e isso que aconteceu? Me explique. Não, eu não vou saber explicar tudo não. Mas eu posso dizer para você com convicção: Deus é bom. Não sei o que aconteceu, não tenho explicação para o que aconteceu, mas eu sei, Deus é bom. Pastor Humberto costuma dizer: não negocie a bondade de Deus no altar da razão. Não negocie. Eu não vou ter explicações para tudo, mas eu tenho uma explicação: Deus é bom. E Jó, pastor? E Jó? Alguém questiona logo. E o que aconteceu na vida de Jó? Jó era um homem bom. Jó era um homem puro. Jó era um homem que se desviava do mal. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Aí Jó perdeu as coisas pegaram fogo, saiu quebrando tudo, depois perdeu a família. O diabo tocou em tudo. Aí a mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Aí a gente faz música disso. Ei, está na Bíblia, Jó falou isso. Mas você lembra da conversa que o diabo teve com Deus? Disse: ei, o Senhor dá tudo a Jó? Deixa eu tocar nas coisas dele. Aí Deus permitiu, Deus não mandou, Deus permitiu. Mas sabe qual o cerne dessa conversa? O homem estava com a sua natureza caída. O homem pecou, se tornou servo de Satanás. Em um certo momento, Satanás foi falar com Deus. Quando a Bíblia se refere a isso, a expressão usada no original é como se fosse a expressão de alguém que não é bem-vindo. Então não era uma conversa de compadre. Ah, Deus está sentado, Satanás chega, senta aí, puxa a cadeira, vamos bater. Não era alguém bem-vindo. Mas Satanás foi afrontar Deus. Ei, está vendo a humanidade como é que está? Dominei tudo. Está vendo a tua criação como é que está? Dominei tudo. Aí Deus diz: ei, você viu o meu servo Jó? Ele não se vendeu, não. Ei, existem ainda os que permanecem fiéis. O contexto foi esse. Aí Satanás diz: deixa eu tocar nas coisas dele, vamos ver se ele continua. Vamos ver se ele é fiel a você depois que eu tocar nas coisas dele. Ei, aquilo era um contexto específico. Não é o que acontece hoje, de Satanás vir e dizer: olha, deixa eu tocar na... Não, isso que está acontecendo comigo é porque Satanás pediu a Deus para... Ei, era outro contexto, estamos em outra aliança. Aí Deus disse: olha, toque nas coisas dele, mas não tire a vida dele. Aí quando isso aconteceu, Jó não sabia dessa conversa. Aí Jó pensou que tivesse sido Deus. Aí Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, mas não foi Deus que tomou. Deus não fica que nem aquele menino. Já viu aquele menino que vai brincar? Vamos brincar, os meus brinquedos. Aí toma meu carrinho. Aí o outro lá está com o carrinho. Daqui a pouco, não, me dê de volta. Tem gente que parece que pensa que Deus é assim. Ele dá, daqui a pouco ele muda de humor, ele toma. Depois ele dá de novo, vamos brincar mais um pouquinho. Depois não, agora mais não, toma. Ei, Deus não muda não. O que ele deu, ele não toma não. Ele não muda de ideia. Aí mais na frente, vamos lá, vamos abrir em Jó. Você não pensar que eu estou inventando ou que a minha Bíblia é diferente. Abre em Jó 38. Jó 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Você sabe que Jó depois começou a murmurar. Começou a reclamar das coisas. Aí Deus aparece para ele e diz: ei, quem é esse que está escurecendo, ou seja, que está colocando algo ruim nos meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber.
Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Dízimo, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com pontas quando irrompeu da madre? E Deus vai falando sobre a criação. Ei, quando isso aconteceu, onde é que tu estava? Quando eu coloquei limite nos mares, onde é que tu estava? Quando eu estabeleci a terra, uma edificação, principalmente naquele tempo, tinha a pedra angular, a pedra fundamental, que sustenta aquela edificação. Aí Deus está dizendo, ei, quando eu fundei a terra, quando eu criei a terra, a pedra angular, quando eu coloquei lá, tu estava onde? Tu entende que Deus está dando uma bronca em Jó? Deus está dizendo, ei, qual é o conhecimento que tu tens de mim para tu estar falando coisas sem conhecimento? Quem é esse que está escurecendo os meus desígnios? Quem é esse que está duvidando de mim? Quem é esse que está duvidando do meu caráter? E Deus vai continuando, 39, 40, ele vai continuando falando sobre isso, dando uma bronca em Jó. Aí no 42 vem a resposta de Jó, depois de 3 capítulos levando bronca. Levando bronca, que a gente pega as coisas que Jó falou quando não sabia das coisas e coloca numa música e canta. Aí Deus pegou Jó e deu uma bronca, disse, ei menino, já viu aquele adolescente de 13, 14 anos que chega para o pai, não pai, tu não sabe de nada não, olha, é assim, 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 que o pai chega e diz, ei menino, qual é a experiência de vida que tu tem para tu estar falando isso? Tu está dizendo que eu não sei das coisas, não. Tu é experiente e tu sabe. Eu já passei pela tua idade já. Isso que tu está fazendo eu conheço. Eu sei o caminho que tu vai trilhar ainda. Isso é um pai natural falando, viu? Que não consegue prever o futuro, mas só pelo passado ele já sabe de algumas coisas. Aí foi mais ou menos essa conversa de Deus com Jó. Aí em Jó 42 vai dizer, então respondeu Jó ao Senhor. Versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Ou seja, ele está falando de si mesmo. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está assumindo, falei besteira. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. E eu quero já chamar o grupo de música. Jó se arrepende por ter duvidado do caráter de Deus. Jó se arrepende por ter atribuído a Deus coisas que não haviam sido feitas por ele. Que Deus disse, ei menino, não é do jeito que tu está pensando não. Aí ele diz, eu te conhecia de ouvir falar. Acredita-se que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Não é o primeiro que está na Bíblia, o primeiro é Gênesis, mas o primeiro a ser escrito foi Jó. Ou seja, Jó não tinha Bíblia para ler. Jó não tinha nem o Antigo Testamento. Jó não tinha a história de Abraão, Jó não tinha a história de Isaac, de Jacó, o que aconteceu com José, como Deus livrou o povo do Egito, como Deus preservou o povo do frio no deserto, como Deus preservou o povo do calor, do sol escaldante durante o dia no deserto. Jó não sabia de nada disso. Muitos desses acontecimentos ainda não haviam acontecido, e os que já haviam acontecido ainda não haviam sido escritos. Mas e para nós? Qual a desculpa que nós podemos dar? Se nós temos a Bíblia toda escrita, se nós temos todo o conhecimento de Deus disponível para nós, como a gente pode duvidar do caráter de um Deus tão bondoso? De um Deus que entregou, e outra coisa, o que não havia acontecido, que foi o principal, a vinda de Jesus como homem. Jesus veio como homem na plenitude dos tempos, para pagar o preço no nosso lugar,
para nos resgatar. O caráter de Deus foi revelado perfeitamente em Jesus, coisa que não havia acontecido. E hoje que já aconteceu. Qual a minha desculpa em duvidar do caráter dele? Qual a minha desculpa em não andar em fé? Em não confiar na bondade dele? Ou eu vou ficar dizendo do que eu não entendo, porque Deus é mistério. É mistério. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Você entende alguém misterioso que fala muitas vezes e de muitas maneiras? É isso que está aí na tua Bíblia? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso é alguém misterioso. Aí no versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, ele foi a palavra em operação. Jesus é a palavra. Na criação, Jesus estava. Quando Deus dizia, e disse Deus, haja luz, Jesus entrava em operação e a luz surgia. E disse Deus, haja separação entre a porção seca e o mar. Jesus entrava em operação e fazia a separação. Jesus é a palavra em operação. Aquele mesmo Jesus que criou as coisas é o Jesus que sustenta as coisas. É o Jesus que sustenta a tua vida. É o Jesus que na aliança que nós temos com Ele, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Qual mal eu vou temer se eu tenho Jesus do meu lado? Se eu tenho aliança com Ele? Se todo mal que era contra mim já foi sobre Ele, e todo bem que era para Ele já veio sobre mim. Isso me leva a uma vida de fé. Isso me leva a uma vida de confiança. Isso me leva a uma vida de descanso nele. Por isso a gente fala com ousadia palavras que a gente libera aqui. Quantas palavras a gente tem liberado, e eu sei que quem veio antes de mim nessa igreja também já liberou sobre crescimento desse lugar, crescimento dessa obra. Várias palavras já foram ditas para esse lugar. Quem é mais frequente nos cultos dessa igreja tem visto as profecias que têm sido liberadas nesse lugar. De gente que nem conhecia, de gente que nem sabia das palavras que foram ditas. Ei, essa igreja vai ser uma referência para o Ministério Verbo da Vida. Que igreja? Aquela congregação pequenininha? Não. Aquela igreja, Verbo da Vida Janga. Por quê? Para fazer o nome de alguém grande? É o nome de Jesus. Fazer grande na vida de muita gente. O nome de Jesus já é grande, não tem como crescer. Mas tem como crescer o entendimento da grandeza do nome de Jesus. Tem como crescer o entendimento de que quando tem um povo reunido no nome dele, o mal não pode se estabelecer, a falta não pode se estabelecer. Lugares que a realidade de lugares foram transformadas, porque pessoas de fé se levantaram e começaram a declarar a palavra sobre a cidade, a palavra sobre bairros. Empreendimentos chegaram, já li histórias sobre isso, de homens de Deus começaram a declarar, e aquele bairro mudou, e aquela cidade mudou. Você percebe um movimento no Janga? Você percebe um movimento em Paulista? Você percebe estabelecimentos comerciais chegando, restaurantes chegando, prédios sendo construídos, empreendimentos vindo para cá, condomínios sendo construídos. Você está percebendo isso? Mas você sabe que a gente não começou a declarar isso agora? Já faz tempo que tem sido declarado. Ei, o Janga vai crescer como nunca antes. Ei, esse lugar vai prosperar como nunca antes. Aí alguém chega agora e vê a gente declarando isso, aí diz, também é só olhar que vai ver que está crescendo. Ei, mas olhe antes, quando não estava, que a palavra já era declarada. Ei, não haverá lugar dominado pelo tráfico de drogas nesse lugar. Não haverá espaço para isso, porque a glória de Deus vai invadir cada comunidade, cada lugar. Onde há violência será transformada pela palavra. Comunidades transformadas, comunidades libertas.
Não, aqui não pode ter atendimento nesse posto hoje não, porque o traficante disse que não pode. Que conversa é essa? E não tem igreja aqui para declarar, não? Tem sim. Nesse lugar, o nome do Senhor reina. O nome do Senhor reina. E a violência não domina onde o nome do Senhor Jesus reina. Onde existe um povo que conhece a autoridade que tem nas palavras que são ditas por sua boca. Esse lugar vai prosperar como nunca. Essa igreja vai crescer como nunca. João Gabriel pregou aqui na Conferência Jovem. Ele faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida, em Campina Grande. E ele disse, décadas em anos. Crescimento para essa igreja, décadas em anos. Pastor Rafael Frota, que também era da diretoria do ministério, agora está na Alemanha, numa obra lá. Pregou aqui no meu primeiro aniversário nessa igreja. O meu primeiro aniversário aqui, mas no aniversário de 17 anos da igreja. Ele pregou, disse, essa igreja vai ser um estudo de caso. Você sabe o que é um estudo de caso, não sabe? Quando algo cresce tanto que outras igrejas, em relação à empresa, não, vamos estudar o caso da McDonald's. O que aconteceu na McDonald's para ela crescer tanto? Vamos estudar o caso da Apple. Ninguém estuda o caso de uma empresa que quebrou. Estudam o caso de empresas que tiveram sucesso extraordinário. Aí ele, debaixo de um espírito de profecia, ele diz, essa igreja vai ser um estudo de caso. Crescimento extraordinário. Aí Deus me deu uma palavra. Essa igreja vai crescer em um ano. Isso foi de 17 para 18. Essa igreja vai crescer em um ano. O que não cresceu em toda a sua história. Não é que ela não cresceu em toda a sua história, mas o resultado de um ano vai ser maior do que o resultado de 17. Quem estava aqui quando a igreja fez 17 anos e viu a igreja fazer 18 anos, viu que essa palavra se cumpriu. Agora vamos fazer 19 anos. Fernando Leal veio aqui recentemente, liberou palavras proféticas de crescimento para essa igreja. Eu conheço esses homens de Deus, eu acompanho esses homens de Deus. Eles pregam em muitos lugares e eu assisto muito a ministração deles. Eles não chegam em qualquer lugar e dizem isso, não. Não é para agradar a igreja que os convidou, não. É debaixo de uma palavra profética, debaixo de um espírito de profecia. É Deus liberando o ponto de vista dele. Profecia é Deus trazendo o ponto de vista dele para assuntos naturais. É Deus dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui. Olha, já está preparado isso aqui. Aí hoje, nós ouvimos, quem estava aqui de manhã ouviu, quem não estava assistindo no YouTube. Céu Fernandes dizendo, crescimento de 10 anos em um ano. Essa igreja vai crescer em um ano mais do que em toda a sua história. Depois você assiste lá e vê se foi assim ou se não foi. Não, mas eu não... Tá, ele pode ter dito isso, mas eu não sei se vai acontecer. Fica olhando. Aí você tem duas opções. Ficar olhando o que Deus vai fazer. Talvez até olhando de longe. Visitou, depois vai passar pela frente. Estou vendo nada ainda. Estou vendo nada. Aí depois chega, tem fila lá fora. O que é que está acontecendo ali? Aí depois vê, construindo algo maior. Aí depois vê, comprando terreno de um lado, comprando terreno de outro. Comprando atrás, aumentando, expandindo. Rapaz, o que é que está acontecendo ali? Ei, o que está acontecendo é que palavras que foram liberadas em outros tempos estão gerando o crescimento que já foi preparado pela parte do Senhor. Mais um crescimento que chega para uma igreja. Você entende, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Quando diz essa igreja vai crescer mais que toda a sua história, é a igreja pessoas. O prédio ele só acompanha esse crescimento. Primeiro a gente cresce por dentro, daqui a pouco o prédio não comporta mais. Aí as paredes alargam. Primeiro a gente tinha 2 cultos no domingo. Depois passou para 3. Por quê? Já ficou apertado. Eu comentei com a Adriana. Se eu acho que o público da tarde vai estar mais reduzido hoje. A igreja está quase cheia.
eu falei numa visão natural, porque o culto da manhã acabou um pouco mais tarde. À noite a gente vai ter o irmão Paulo pregando no culto resgate. Culto resgate a gente sempre tem um público muito grande. Eu estou com expectativa para esse culto e receber da unção que opera na vida dele. Para a gente foi bem corrido hoje, a gente terminou, foi levar Céu Fernandes, foi para um velório, depois voltou, tomou banho e veio para cá. Ei, mas olha como está essa igreja. Daqui a pouco está apertado o culto da tarde. Eita, um quarto culto no domingo. Aí tem obreiro que dá glória, tem obreiro que diz misericórdia. É muito trabalho. Ei, mas vai aumentando a quantidade de trabalhadores também. Vai chegando mais gente para trabalhar, para pegar junto. Ei, a obra que o Senhor tem para fazer nesse lugar, ninguém pode parar. Aí esse crescimento que acontece é primeiro por dentro. Expansão, começa por dentro. Você ouviu a palavra liberada hoje? Expansão, começa por dentro. Ei, mas a gente precisa confiar no caráter de Deus para fazer isso. Ei, se eu confiasse na minha habilidade, eu não ia estar dizendo essas coisas não. Olha o problema que eu ia arrumar para mim. Você sabe quanto é uma obra dessa? Eu fui fazer uma perspectiva de valor para dobrar o tamanho da igreja lá para trás. Aí fui no chat GPT, material, tamanho da igreja, coloquei, papapá, 700 mil. De que misericórdia. Carro do telhado, por causa disso. E dentro do planejamento, quem já fez obra sabe como é, né? Você planeja uma coisa, misericórdia. Não vou nem pensar nisso não. Por quê? Porque não é na minha força, não é na minha conta bancária, por mais que as minhas finanças participem disso. Mas eu hoje não tenho dinheiro para isso não. Nem no caixa da igreja tem, mas no caixa celestial tem. No depósito da graça tem. Por isso que a gente tem que aprender a confiar nele. Aí quando essa igreja ela está expandindo, as pessoas elas estão enriquecendo. As pessoas elas estão prosperando como nunca. As famílias estão crescendo. Familiares seus que você cria, que você orava, que você declarava, que um dia eu ia estar aqui, você olhava, mas hoje está bebendo, mas está fazendo isso, e eu estou orando, mas está bebendo, mas está fazendo isso. Ei, crescimento de igreja é a tua família chegando aqui, são os teus vizinhos chegando aqui, são os teus parentes chegando aqui. Crescimento de igreja não é crescimento de um prédio, por isso que a gente tem que expandir a nossa visão. Na Guatemala, o pastor Cacho Luna, estive em uma conferência em São Paulo que ele pregou. Ele tem, hoje talvez seja a maior igreja do mundo em estrutura física. Guatemala, um país pobre. Quando Deus deu a visão a ele, ele começou a escrever a visão. Escrever a quantidade de luzes que ele ia usar no estacionamento. Aí Deus disse, é só isso. E se você ver os números, está tudo anotado no livro. Não é por vista. O livro dele. Deus disse, é só isso. Aumente que eu posso fazer melhor. Planeje o melhor. Aí ele aumentava a quantidade. Quantidade de vagas no estacionamento. Deus dizia, eu posso fazer melhor. Ele aumentava a quantidade de vagas. Aí começou. Mas como se faz num país pobre, com pessoas pobres, dentro de uma igreja que não é tão grande assim? E aí começou a surgir ideias. Pessoas tendo ideias de negócios. E pessoas começam a prosperar. Pastor, eu banco isso aqui. Pastor, eu banco aquilo ali. E pessoas começam a prosperar mais. E aumentar mais, aumentar mais. Irmãos abriram construtoras. Irmãos abriram fábricas de tijolos. Várias fábricas foram abertas de irmãos da igreja para fornecerem para a igreja o que era necessário. E essas pessoas que antes eram irmãos assalariados se tornaram empresários para bancar o crescimento da obra. Por quê? Porque decidiram pegar junto com uma visão de um Deus que não é pequeno, de um Deus que não é pobre, de um Deus que não é mau, de um Deus que é bom, que tem o melhor, que tem amor por você, que quer ver o teu crescimento, que quer ver o teu avanço. Ano passado, Deus me deu uma palavra de 3 grupos que seriam promovidos. Um até o fim do ano. Quantos e quantos testemunhos a gente teve dessa palavra até o fim do ano, de pessoas que prosperaram? Outro, segundo grupo, até o aniversário, não. Foi um grupo até o aniversário, isso foi antes do aniversário. Outro grupo até o fim do ano, e aconteceu o fim do ano.
Aí estamos no terceiro grupo agora, até o próximo aniversário da igreja. O próximo aniversário é em novembro. Dá tempo de Deus fazer muita coisa não, né? Dá? Dá tempo? Mas é 1 mês e meio. Menos de 1 mês. Não, tem outubro, é em novembro, 1 mês e meio. 1 mês e meio para o aniversário. Dá para Deus fazer alguma coisa? Dá para Deus mudar a realidade de alguém? Dá para Deus mudar a estrutura financeira de alguém? Dá para Deus mudar a estrutura familiar de alguém? Dá para Deus salvar alguém na tua casa, na tua família? Ei, então eleva a tua expectativa no que Deus vai fazer pela tua vida. Não fica como espectador nesse lugar. Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Deus tem grandes coisas para fazer na tua casa. Deus tem grandes coisas para fazer na tua família. E se você pensar que eu estou falando alguma coisa para te animar, fica só assistindo que você vai ver acontecer na vida de outras pessoas. Mas se você crê que é Deus que está falando através de mim, te prepara, te prepara, te prepara. Gera expectativa no que Deus pode fazer sobre a tua vida. Obviamente que isso não acaba no aniversário da igreja, mas daqui para o aniversário da igreja muita coisa vai acontecer. Tem gente que é que duvida tanto do caráter de Deus, que quando ouve uma palavra dessa, daqui para o aniversário muita coisa vai acontecer. Aí tem gente que faz, será que é de bom ou de ruim? Misericórdia, irmão. De bom, irmão. Para não deixar dúvida, muita coisa vai acontecer daqui para o aniversário da igreja. Inclusive na estrutura dessa igreja vai chegar coisas novas. Vai ter reforma, vai ter crescimento, vai ter aumento, vai ter melhoria na excelência, porque é para Deus e para Deus é o melhor. Não vai ter nada mais ou menos aqui na igreja não. Tudo que eu olho na igreja, que eu vejo que está mais ou menos, eu fico incomodado. Não é mais ou menos não, é excelente. Excelente, excelente, excelente. Te acostume com a excelência, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Excelente. Deus não tem nada menos do que isso. Aleluia. Fica de pé. Vamos declarar a palavra para encerrar. Vou encerrar. Pensei que eu ia acabar. Eu pensei que eu ia acabar faltando 10 minutos para o ponteiro, mas já está passando 5 minutos. Digo, hoje eu vou acabar cedo. Aleluia. Diga assim, eu estou pronto para viver o crescimento, o avanço e o aumento que Deus tem preparado para a minha vida. Eu estou pronto para romper em áreas onde eu ainda não produzi, mas vou passar a ser produtivo por causa da graça de Deus que está sobre a minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios e em tudo que eu coloco a mão. Eu vejo a boa mão do Senhor trazendo aumento, crescimento, frutificação e aceleração. Nessa igreja eu vejo recursos abundantes chegando de todas as partes. Nessa igreja eu vejo salvação, curas e milagres extraordinários acontecendo continuamente por causa da bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.